noite, é com muita satisfação que eu dou início ao Fórum Institucional, hoje com a nossa convidada Mônica Portugal, que é psicanalista e membro do Espaço Membros. Mônica vai nos falar sobre o sujeito, causa e cura em termos de estrutura e conjuntura. Seja bem-vinda, Mônica, e vamos iniciar os trabalhos. Boa tarde. Eu estou fazendo uma regravação de um texto que eu li na terça-feira no Fórum do Espaço Membros. Houve problemas com a internet e eu estou aqui tentando fazer essa leitura agora sem traumas com o problema aqui da internet. Vamos lá. Sujeito, causa e cura em termos de estrutura e conjuntura. O sujeito em Lacan é o sujeito do inconsciente, o qual, em termos de estrutura, é dividido. É o sujeito do desejo, e sendo do desejo, é determinado pelo jogo do significante. Ele está presente no discurso, mas é desprovido de substância, assim como é vinculado ao sintoma no corpo. Nesse caso, portador de uma verdade, sendo que esta não está nele, mas no objeto. Ou melhor, ela é algo relacional. Sujeito e objeto, no campo da psicanálise, não se inserem na temática respectiva no âmbito da tradição filosófica, apesar de que sua condição de existência somente ter sido possível a partir do cogito cartesiano, ou seja, Descartes inaugura a função do sujeito, ou a dúvida, a falha, a equivocidade são dadas como certas, inescapáveis, como categoria no horizonte de perspectivas do existir. Causa e cura estão relacionados à linguagem, uma fala, uma palavra, uma letra em consonância com a verdade, como condição do campo psicanalítico. Essa verdade não faz oposição ao que mente no sujeito, de modo que ao mentir, ao tentar iludir, ao tentar encobrir ou fazer semblante, as condições para a verdade do desejo estão apostas. Daí, sujeito e objeto são equivalentes no furo da cadeia borromiana. Lacan empregou o termo causa ao objeto causa do desejo, chamado de objeto A, sendo que este objeto e o sujeito mantêm total reciprocidade. Não é à toa que Lacan faz essa equivalência no furo da cadeia, num contexto de sua topologia. A cura ou tratamento vinculado à fala a um sujeito que pode A cura ou tratamento vincula a fala a um sujeito que pode acontecer a qualquer momento durante uma sessão de análise, a qual, em termos lógicos, reproduz toda uma análise. Portanto, a cura acontece numa sessão e no percurso de uma análise, até seu termo lógico, já na condição outra de analista ou final de análise. A estrutura no campo psicanalítico é sempre relacionada ao sujeito. Assim, há um sujeito que se coloca na relação transferencial como neurótico, como psicótico ou como perverso. Desse modo, é possível trilhar o percurso de uma análise de acordo com cada uma dessas posições estruturais, mantendo-se a singularidade da fala ou a verdade de cada um que fala. É a estrutura do sintoma no sujeito, na qual Lacan vai empregar toda a carga teórica do estruturalismo, quando indica que o significante é o que representa o sujeito para um outro significante. Esse entendimento afasta a noção anterior de prevalência da nosologia, com a respectiva classificação e descrição das doenças, como, por exemplo, a neurose e as diversas nosologias ou as características necessárias para o enquadramento do distúrbio consagradas à histeria, das quais Freud se ocupou. E é lógico que aqui vale um parêntese, doença no contexto da tradição na época, não é?
O deslocamento para a noção de estrutura resguarda que há uma singularidade que responde por aquele determinado sintoma em cada um dos processos psíquicos. Esse deslocamento é importante, sobretudo para a posição do analista na relação transferencial, para não enquadrar cada um que escuta nos termos de uma sintomatologia específica, mas na escuta do jogo de significantes na fala. No campo político, o conceito de estrutura estaria ligado ao conjunto que domina e organiza uma determinada lógica ou mentalidade segundo uma ideia central, uma ideia que vai dar norte, ou seja, conduzir os movimentos de uma comunidade específica ao longo do tempo. Um exemplo do tipo de ideia que se alastrou como se fora algo de todos os tempos ou da manhã da humanidade, a ideia de família. Há discursos que mostram sua origem a partir de cada agente realizador em relação à construção de verdades em forma de semblante. Tais discursos foram nomeados por Lacan seguindo seu surgimento na história, de forma que a origem é o discurso do mestre. A partir desse discurso, surge o da histérica, o do analista, o do universitário e, posteriormente, Lacan apresenta o discurso do capitalista. Último tópico no título, a conjuntura seria um evento ou um conjunto de eventos traduzidos como algo que pode ter o efeito de trauma e, assim, colar no portador ou falador desses eventos. Isto considerando o lado sujeito. Assim como uma análise conjuntural serve para traçar um quadro geralmente relacionados a momentos previamente definidos na esfera política ou coletiva. Feito esses esclarecimentos preliminares em relação ao título, passo ao que pretendo desenvolver em relação às possibilidades de persistência do sujeito num quadro, a princípio conjuntural, mas com potência de se tornar estrutural, considerando a abordagem feita por Lacan em relação ao supereu, ou o mandamento do gozo. Se é o corpo que goza, e a relação com o objeto de consumo usurpa a possibilidade de desejar, no sentido em que a potência desse objeto é de tal magnitude no discurso que não sobra tempo para o desejar como ato, mas apenas o tempo da entrega em relação ao que chamarei adição desejante, algo como se o sujeito fosse drenado por um circuito do qual ele não tomou parte, numa alienação extrema, a ponto de sua própria diluição enquanto desejante. O que esperar dessa brutal alienação posta em termos de discurso? Lacan esclarece sobre o que seria um discurso totalizador, como somatório de diversas formas de alienação pelas quais passaria um sujeito. Interrogo se essas camadas de alienação difusas no discurso poderiam apagar o rastro do sujeito, uma vez que é o rastro do desejo mesmo, pois o desejo é, aqui uma citação, pois o desejo é o que surge da marca do significante sobre o ser vivo, e que para nós, desde então, o que se trata de articular é o que é que pode querer dizer a via que traçamos do retorno do desejo à sua via significante. Fecho aspas. Parece condição necessária o pavimento da linguagem. É lógico que essa articulação de Lacan, ela vem em auxílio à clínica psicanalítica. Contudo, considerando a doutrina dos discursos em Lacan e a forma como o discurso do capitalista, com a matiz neoliberal, se engaja profundamente com o uso político da inteligência artificial, com algoritmos que capturam e informam a cada um que fala sobre seu próprio desejo, e considerando ainda as duas seguintes colocações de Lacan: a.
O inconsciente é estruturado como uma linguagem. B. O inconsciente é a política. Se o desejo fosse subsumido pelas construções externas à linguagem, falávamos de inteligência artificial, no sentido da cadeia significante anterior ao próprio sujeito, seria possível acreditar na persistência desse próprio sujeito aos moldes como o entendemos na psicanálise? A linguagem porta a cadeia significante como essencialmente desejo e, ao mesmo tempo, com o inconsciente é a política, trata-se daquilo que liga ou opõe os homens, como se for o destino, ou ainda no esclarecimento de Lacan, é a motivação articulada na lógica. Se há motivação, é porque há sujeito. Este que inclusive se oferece ao sacrifício na articulação lógica da posição neurótica, fecha parêntese, como a lógica do fantasma. Essa lógica funciona por conta dos mecanismos que estruturam a linguagem e o seu retorno ou sua influência no fantasma de cada um que fala. O imperativo do gozo como política do supereu, com potencial diluidor do sujeito, pois o sobrecarrega. Lembremos que o discurso do capitalista ele é o inverso na parte do agente em relação ao discurso do mestre. Então há um sobrecarregar desse sujeito, pois o sobrecarrega na responsabilidade ou agenciamento do mais gozar, além de eliminar qualquer barreira entre a produção e a verdade, sendo justamente este o mote do discurso do capitalista, qual foi alavancado pelos algoritmos da inteligência artificial a serviço de meia dúzia de empresas que estão no controle desse engajamento em torno da conjunção economia-psíquico, que retroalimenta o padrão de consumo com os teoricamente não excluídos, já que possuidores de renda para consumir, deixando ainda mais abismal a distância entre consumidor e não consumidor, esse excluído marcado para desaparecer. Importante lembrar, quanto a este aspecto, que o discurso do capitalista não faz laço social, mas não há sujeito sem o outro. Nesse caso, sem o laço social, é o próprio desejo que sofre solução de continuidade, ou seja, sofre um corte, porquanto destituído do elemento sujeito. Aqui, mais um ponto a interrogar sobre se a fala corre o risco de não permanecer em sua condição dúplice, de causa da queixa, da castração e da cura, sob a perspectiva psicanalítica. O que nos faria afastar-nos da condição desejante, se essa de per si é estrutural no sujeito, já que em essência ele se retroalimenta e se coloca como que deseja desejar? Se Lacan tomou tamanha precaução em distinguir as construções freudianas relacionadas a um eu, moi, e a um sujeito, o je, esse último vinculado ao inconsciente, foi sobretudo para deixar clara a posição em relação ao objeto. Com Freud, das Ding, com Lacan, objeto A. Os contornos dessa relação sujeito-objeto se fazem a partir de aspectos estruturais e conjunturais, ou apresentando de outro modo, há um contexto que implica elementos invariantes e variantes, sob uma visada topológica. Referida posição repercute a angústia e o medo. A angústia como sinal certeiro para o eu, a angústia de castração, de morte, ou algo próximo a uma configuração do real.
Nesta, não há objeto claramente definido, mas em Lacan, ela não é sem objeto, e isto se explica no sentido da falta que falta, ou a proximidade em relação ao que causa o desejo. Enquanto o medo é tomado a partir de um objeto definido, mas que, a depender de sua difusão ou de tão difuso, pode tornar sua própria causa indefinida. Nessa condição, sua persistência no discurso o torna uma fábrica de angústia, na verdade, um cativeiro angustiante. A história tem nos revelado a forma como o operador medo funciona nas estruturas de poder, desde os regimes totalitários, por motivos óbvios, até nas chamadas democracias. O medo é, portanto, considerado moeda de barganha no cenário sociopolítico, seja empregado para o controle, aí com Foucault, ou para a vigilância, Deleuze. Todavia, talvez tenhamos motivos para acreditar que nunca fomos tão bem-sucedidos nesse quesito, ou nessa barganha, quanto na atualidade, por conta da democratização das redes de difusão do medo. A suposta democratização dessas redes exerce dois papéis fundamentais: manter a temperatura ideal em relação ao controle e vigilância sob o viés do medo e, ao mesmo tempo, manter atualizado para a partilha entre poucos o objeto de desejo da vez. Com relação ao medo, sua presença é constante, e para que o funcionamento desse mecanismo corresponda à sua tarefa, é necessária uma vasta rede institucional pública e privada. Aqui um parêntese, Foucault, ele segue Marx na aproximação do homo econômico e a sociedade civil. Eu tenho no final do texto, que vai ficar à disposição todas as referências, encarregada de alimentar ou fomentar um discurso que aponta crimes e criminosos em todos os segmentos da atividade sociopolítica, ou seja, da comunidade, sobretudo os crimes contra o patrimônio. E isto também se transforma num padrão excepcional de espetacularização, pois é preciso criar os afetos correspondentes. Os parcos debates ainda existentes miram o controle e a vigilância de pessoas para a suposta proteção da comunidade detentora do patrimônio, enquanto as causas estruturais das desigualdades continuam protegidas de qualquer concertação social. Dessa forma, o funcionamento que descarta os excluídos da festa do consumo está constantemente acionado, e o semblante no discurso deixa tudo funcionar conforme a estrutura do próprio discurso, que é a do semblante. A política do medo justifica a política da morte de jovens, sobretudo negros, nas comunidades espalhadas pelo país afora. Inclusive, este proceder nega a coleta de dados e protege informações sobre ações em operações policiais, fábrica de mortes, por exemplo, mesmo num tempo em que a informação é tida como democrática e de fácil acesso. Nesse caso, identifica-se subjetivamente a suposta causa da violência, o João da Silva, e deixa-se o aspecto objetivo e estrutural do sistema de apropriação da vida humana vinculada à exploração do trabalho, cuja maior violência tem como resultado a desigualdade. Não é possível nomeá-la. A exploração não tem rosto, é sistêmica, estrutural. O ser falante é destituído de sua subjetividade, é coisa ou peça na engrenagem do lucro. Mais valor e mais gozar despontam nessa lógica sistêmica. Esse quadro foi denunciado por Marx e atualizado por Adorno
em relação à ausência de transparência nas relações que envolvem o sistema de exploração e apropriação capitalista, ou, em poucas palavras, esconder o aspecto estrutural do funcionamento do capitalismo, de modo que o discurso do capitalista expresse a verdade como se fora de qualquer um, conjuntural e não objetiva e estrutural. Seria algo como uma constante produção de semblante do discurso, afastando, portanto, toda a possibilidade de enquadramento de saídas. Lacan arrematou e apontou as duas denúncias, a de Freud e a de Marx, em sua doutrina dos discursos, equiparando o mais-valor com o objeto mais de gozar. É importante notar que esse vínculo entre o psíquico e a economia já tinha sido formulado na escola de Frankfurt. Volto ao medo, ponderando que seria possível afirmar que há uma espécie de tendência contínua ao longo dos tempos para aprendermos a lidar com o medo. Primeiro, numa escala de evolução. Lembramos que o hormônio, a adrenalina e o estresse foram acoplados ou incorporados durante o processo de hominização, como uma evidência deste processo. Depois, ao longo dos diversos processos civilizatórios, aqui entendido ou englobados os reveses desses processos, ou seja, aquilo que podemos chamar de retrocesso, foram sendo incorporados mecanismos de defesa para tentarmos lidar com o medo, seja ele ligado aos processos naturais, como pautou Freud, medo diante da condição surpreendente e avassaladora da natureza de per si, ou do semelhante, ou mesmo diante de si mesmo, do estranho e esdrúxulo familiar que nos habita. Não podemos esquecer, em termos da realidade psíquica, o controle ameaçador exercido pelo supereu em Freud. Bloch emprega o termo artesãos do medo para dar conta desses processos que surgem de tempos em tempos para o controle da situação pelos grupos de poder, algo como se o medo fosse estrutural e não conjuntural, aqui sob o viés do coletivo. Ele afirma que a filosofia marxiana vislumbra a saída desse imbróglio pelo futuro e mais, pelo futuro no passado. Tal processo de ressignificação se aproxima do contato ou do paradoxo temporal, no momento quando a fala, ao longo do percurso analítico, pode alterar a cena traumática, ou uma dança que desloca o real, dando lugar à simbolização. Esse processo, Ivan Correia chama de paradoxo temporal. Inclusive, Bloch, autor a qual me reporto no momento, Ernest Bloch, ele chega a ressignificar o próprio contexto da morte. Vejam que interessante essa passagem. No tocante ao potencial de aniquilamento do mal, daquilo que provoca o caos ou a intensidade do sofrimento, ou aquilo que desperta a esperança. Isto significa que, em termos de coletividade, é possível construir saídas ou opções ao discurso hegemônico, mesmo quando o momento é configurado a partir da política do medo difuso, de modo a fechar todas as possibilidades de resistência. Segundo Harari, uma das teorias sobre a evolução da linguagem se fundamenta sobre a necessidade de partilhar informações sobre os seres humanos, como uma forma de fofoca. Ou a cooperação social é essencial para a sobrevivência e a reprodução. Eis a saída, desde o processo inicial de hominização, ou seja, essa possibilidade de construir saídas pela via da cooperação.
Talvez seja necessário interpor previamente uma questão. Tais opções poderiam ser construídas quando se constata um arrefecimento da linguagem ou da palavra mesma, ou seja, diante do predomínio da imagem e ao arrepio do pensamento crítico, ou no fechamento em casulo de cada um, com o narcisismo cada vez mais eloquente e difuso, sobretudo por sabermos que o narcisismo implica em não ver o outro. Dito isto, seria possível ampliar as redes de pensamento, construir espaços de socialização que não estejam vinculados a essa política do medo ou política da morte como reflexo da exclusão e das desigualdades sociais? São perguntas recorrentes em todos os espaços de resistência. Contudo, é importante repensá-las a cada vez para tentar realizar uma contribuição ao debate. Bloch defende ainda e traça um paralelo entre os sonhos diurnos e o novo, seguindo a esteira do desenvolvimento de uma criança, sobretudo com o brincar, na medida em que este transforma o ambiente, ainda que no fundo reste a certeza de se estabelecer a situação anterior, ou algo como se o sonho exibe o desejado na forma como poderia ter sido, ou justo como deveria ter sido. Fecha aspas. A ligação desse novo e o desejado na forma como poderia ter sido remete à utopia. Segundo o filósofo, o devaneio ou o sonho diurno seria um paradigma da invenção do novo, ou melhor, sua alavanca, isto em oposição ao sonho noturno recheado de restos do dia ou dias anteriores e de desejos recalcados. Desse modo, o novo seria tal qual um futuro do presente, travestido de utopia. Já o sonho noturno se concentra no âmbito do passado, sendo o primeiro portador de esperança e o sonho noturno de desesperança. Esse brevíssimo comentário sobre o escrito de Bloch não representa a forma como ele construiu seu texto dialeticamente, ou como apresenta seu pensamento no livro O Princípio e Esperança, um colosso de 3 volumes que nos enleva e que nos move a buscar opções a um quadro ligado a uma estrutura do discurso que se encadeia entre o discurso do perverso ou mesmo do psicótico, imposto como estrutura lógica do discurso do capitalista, como se estivéssemos diante de uma única saída política e civilizatória. O autor do Princípio Esperança ilumina e permite introduzir um ponto que parece ser fundamental para auxiliar-nos no entendimento das modificações pelas quais estamos passando. Como permanecer com a defesa de uma utopia no dia a dia, ou como fatiar em pequenos pedaços conjunturais o que quer se mostrar imutável em termos estruturais. A clínica psicanalítica procura, com seu método, dissolver resistentes nós da linguagem, feito traumas, recalques. Aliás, este último sofre de momentâneo esquecimento, quase como se inexistisse. Afinal, se a condição do goze, aqui o imperativo, né, daria acesso a tudo e a todos, qual necessidade de recalque diante do desejo incestuoso, por exemplo? Nesse condão, seria o mesmo para o próprio inconsciente e para a relação sexual? A resposta é um forte nunca, porque este nunca é ainda mais contundente do que um simples e momentâneo não.
Sabemos que a mágica do goze, como imperativo ou como abonadora de todas as injunções do ser falante, mesmo que recheada de todos os fármacos, de todas as religiões, de todo o consumo, de toda a forma de narcose possível, não teria o poder de apagar o rastro daquele que fala, ainda que essa fala se encontre em movimento com tendência apequenada. Vi com meus netos, no final da semana em que finalizava esse texto, um filme infantil cujos personagens são chamados Minions. Não conhecia o roteiro, mas sabia que seguidores do atual presidente são chamados bolsominions. A ficha caiu. Essas criaturinhas amarelas não possuem uma linguagem como os demais personagens do filme, representantes dos humanos. Eles falam apenas algumas palavras relacionadas ao chefe ou ao reconhecimento deste, a partir de sinais de identificação, um olhar, o jeito de falar ou a postura heróica. Enfim, é perceptível o momento em que eles ficam siderados. O momento seguinte mostra a necessidade imperiosa de seguir um novo chefe, pois eles só entendem a necessidade de seguir o chefe da vez, como se o fluxo de suas vidas se alinhasse totalmente nessa relação de dependência, sendo que a reação é imediata, o que é perceptível pelo movimento cego em direção ao chefe. Nesse caso, uma brutal alienação, a qual remeto ao condicionante consumo, mas não qualquer consumo, senão o que segue a trilha do gozo ininterrupto, com tendência à diluição do sujeito. Cumpre lembrar Freud no mal-estar na cultura, conforme registrado em outro texto de minha autoria, aspas, que não há outro modo de conceber a cultura senão a partir da castração em relação ao impasse do gozo, ou seja, há uma incompatibilidade entre cultura e apagamento da castração. Curioso também que neste filme toda a tradição incorporada ou simbolizada pela coroa da monarquia britânica se esvai, pois no último momento, quando a coroa parecia estar a salvo e a situação dentro de uma certa normalidade de final feliz no filme, surge justamente um outro vilão, o novo chefe que será seguido. Este, ainda criança, rouba a coroa e se evade do local. No discurso do capitalista, há a inversão do lugar do mestre, ocupado na tradição, agora com o sujeito no campo do agente. O empobrecimento da linguagem tradicional cresce vertiginosamente e a queixa é antiga. Já era conhecido como paradigma de sustentação dos regimes totalitários, uma vez que a principal ausência em questão seria justamente o pensamento crítico, seguido do reducionismo, quando o único argumento permitido visa questionar o interlocutor quanto às suas crenças. Com a mesma rapidez, vai tomando lugar o que seria uma tecnolinguagem rápida e supostamente capaz de responder aos imperativos da comunicação em meio virtual. Qualquer parágrafo a mais torna-se um fardo e, desse modo, desimportante. Não há tempo a perder com argumentos ou aprofundamentos, já que a opinião de cada um é o que importa, deslocando o campo do conhecimento. Quanto a este, segundo Pierre Levy, a cultura da informática se caracterizaria pelo conhecimento por simulação, de modo que melhor faríamos fazer o luto das antigas formas de pensar,
inclusive as formas críticas de pensar, para abrir espaço para as novas formas de conhecer. Ainda não disponho de argumentos que seriam necessários a defender contra ou a favor dessa proposta de Levi. Todavia, em que pese todo o leque de possibilidades de conhecimentos, inclusive a sua democratização, já que enormes acervos estão disponíveis na grande rede para acesso universal, ainda sou reticente em relação ao que daria lugar ao pensamento crítico. E mais uma vez interrogo se essa tendência de encurtamento das possibilidades da linguagem implicaria também em empobrecimento ou perda efetiva na condição do sujeito sob a perspectiva psicanalítica. Dada essa interrogação, recorro à 32ª Conferência de Freud, onde ele ressalta e compila mais uma vez, que já o fizera na 25ª Conferência, o histórico de suas concepções acerca da angústia, sobretudo o fato de que não é o recalque que está na origem da angústia, mas, ao contrário, é a angústia que o cria, ou seja, a angústia antecede o recalque. Nesse texto, ele esclarece ainda sobre a relação entre a angústia neurótica e a angústia realista, frente a um perigo exterior, e mostra que o perigo pulsional interno está na base da preparação para uma situação de perigo externo, ou seja, ocorre uma transformação de um dentro-fora na reação da criança face ao amor libidinal pela mãe. A situação de perigo interno se traduz como uma situação de perigo objetivo face à castração. A angústia de castração responderia pelas formas mais intensas de recalque, mas não o único motivo, já que nas mulheres, por exemplo, a perda seria da alçada do amor. Este diferencial e a constatação feita por Freud sobre uma situação temida que remeteria a uma situação externa de perigo é o argumento usado por Bloch para trazer à tona elementos da realidade, os quais de forma objetiva são ameaçadoras para o sujeito. A fome, por exemplo, e atualizando o quadro conjuntural, o desemprego, a pandemia, o sentimento de emergência que parece se consolidar em relação às demandas virtuais, quase como uma obrigação de acompanhar as postagens dos grupos e líderes espirituais de plantão e outros, os quais proliferam nas redes sociais. O resultado é que, ao mínimo sinal de perigo, é a esse sinal que responde a angústia, surgem outros complicadores, tais como os quadros de ansiedade, estados depressivos, suicídios, sobretudo entre os mais jovens, mas presente em todas as faixas etárias, com estatísticas alarmantes, segundo órgãos oficiais como a Organização Mundial de Saúde. Seria o caso de atentarmos para o que diz Bloch em defesa do devaneio dos sonhos diurnos? Talvez precisássemos dar mais atenção ao devaneio na clínica, outros ouvidos, outras interpretações, ou ainda, como incentivar o brincar na infância diante de tanta pressão pelo aprendizado rápido. Inclusive, consta que escolas da rede privada estão adotando o aprendizado sobre o empreendedorismo como nova disciplina em salas do ensino infantil. Há motivos para acreditar que o esforço de Bloch não tenha sido em vão. Acredito que os psicanalistas, um a um, podem contribuir para as denúncias de Freud e de Marx, conforme ressaltou Lacan. Talvez seja o caso de cair em campo fora dos consultórios e ocupar espaços outros, além de sua própria clínica. Participar em encontros com outros grupos de socialização. Ampliar a potência da legítima ferramenta de leitura da realidade, que é a psicanálise. Ir aos jovens e crianças
Quem sabe, no auxílio ou no fomento a devaneios, a sonhos diurnos, onde o novo seja a tônica, a inaugurar uma esperança distante daquela vendida no discurso religioso, ou a esperança de qualquer ser falante que se percebe no outro e a partir do outro, e que venha o brincar e a fala. Muito obrigada.